sejam bem-vindos ao nosso Prozame. O meu trabalho é composto por mim, Ana Cláudia, pelo Leonardo, pelo Fabrício, pelo Jairo e pela Heloísa. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a educação sexual na escola. A educação sexual na escola foi tratada sempre como um tabu, gerando discussões, alvo de fake news. E no ano de 2018, em minhas campanhas políticas para a presidência, os eleitores com viés conservador começaram a divulgar notícias que associavam um material didático infantil sobre educação sexual com homossexualidade e erotização das crianças. Em uma sociedade como a que vivemos atualmente no Brasil, é nítido o fato de ainda ser um tabu entre jovens e adolescentes a educação sexual. Mas afinal, o que realmente é educação sexual? A educação sexual compreende orientações e esclarecimentos sobre o comportamento relacionados ao desejo sexual. Está ligada a aspectos físicos, emocionais, cognitivos e sociais de sexualidade. Primeiramente, a importância do tema está relacionada à prevenção de infecções sexualmente transmitíveis, gravidez precoce e violência sexual. Há um mal-entendido acerca do programa adotado em escolas, pois se acredita que os alunos são erotizados e instruídos à homossexualidade. Seu objetivo maior, na verdade, é equipar crianças e jovens com conhecimento, habilidades, atitudes e valores que os auxiliam a viver sua saúde, bem-estar e dignidade, desenvolvendo relacionamentos sociais respeitosos e garantindo a proteção de seus direitos ao longo da vida. Entretanto, mesmo ele sendo um assunto de extrema relevância, ele acaba sendo tratado como um tabu por muitas famílias, que acabam ocultando informações importantíssimas que podem servir para a proteção das crianças, dos adolescentes. Então acaba que vira papel da escola abordar o assunto, já que a sexualidade também é uma parte da vida humana. Então só resta aos responsáveis das crianças compreender e ajudar elas a lidar da melhor forma possível com o assunto e não proibir elas. E também a gente tem que colocar aqui, falar de educação sexual não é só tratar do assunto em atos sexuais, conversar sobre possíveis maneiras da criança ser abusada, alertar ela, sempre mostrar o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é certo. E é isso. A ONU, Organização das Nações Unidas, considera a educação sexual como parte dos direitos humanos, sendo assim disponibiliza uma série de orientações sobre como implantar o programa nas escolas. É indispensável a participação dos responsáveis no processo, já que tudo deve ser adequado à realidade dos jovens e suas famílias, para que a criança, a partir de uma certa idade, tenha conhecimento do seu próprio corpo, para mais tarde, na adolescência, principalmente na fase da puberdade, tenha discernimento para lidar com algumas situações e evitar outras. Também é importante que sejam discutidas questões de gênero e diversidade para promover respeito e tolerância na sociedade. Segundo estudos da Unesco, em 2008 e 2016, os programas educacionais sobre educação sexual contribuem para que a iniciação das atividades sexuais ocorra mais tarde, redução das relações arriscadas e da frequência de atividade sexual entre jovens, além do aumento do uso dos preservativos e contraceptivos e maior conhecimento sobre gravidez, ISTs e prevenção do vírus HIV. Esses dados comprovam a eficácia da educação sexual, mas ainda é um assunto que divide opiniões. Porém, não deve ser deixado de lado. A discussão é muito importante, pois envolve a proteção das crianças e jovens que muitas vezes podem não ter acesso a essas informações em casa. Não é uma questão ideológica, é saúde. Bom, esse foi o nosso Prozame. Eu espero que tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que a gente quis passar. A gente tentou fazer da forma mais desconstruída e também mais simples, nada muito político, né? Só para vocês, né? Para que a gente quis passar uma mensagem de que a educação sexual, sim, é importante. A gente mesmo sabe, a gente já passou por isso. E nessa fase toda de descobrir muita coisa diferente, onde a gente passa por muita coisa, né? Adolescência é um período, né, importante na nossa vida e é muito importante que as crianças já cresçam, né, já entendam. Esse é um assunto realmente muito, muito importante, delicado de se tratar
e serve para que as crianças também, para que elas tenham já uma consciência desde novinhas, assim, não tão novinhas, mas que elas já entendam, sabe, e já saibam lidar com muitas coisas, muitas situações. E acho que a educação sexual é um passo muito importante para situações muito, muito delicadas. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho e até mais. A gente agradece por tudo. Programas educacionais sobre educação sexual Primeiramente, a importância do tema está relacionada à prevenção de infecções sexualmente transmitíveis. Ô, glória! Os programas educacionais sobre educação sexual Já tá gravando. Eu dou... Não, mas tá difícil, velho. Valeu! Racismo é a denominação para o preconceito e a discriminação contra indivíduos ou grupos indireta ou diretamente por conta de sua etnia ou cor. É importante ressaltar que o preconceito é uma forma de conceito ou juízo formulado sem qualquer conhecimento prévio sobre o assunto tratado, enquanto a discriminação é o ato de separar, excluir ou diferenciar pessoas ou objetos. Entretanto, o racismo acontece de formas diferentes para cada tipo de grupo ou indivíduo. Aqui vamos explicar brevemente cada uma delas. Racismo cultural resulta na crença que existe superioridade entre as culturas existentes. No amplo sentido, engloba religião, costumes, línguas, dentre outras. Racismo comunitarista. O conceito de comunitarismo ganhou força nos anos 80, em contraposição ao individualismo. Esta filosofia defende que a comunidade é mais importante que o indivíduo em si. Dessa maneira, o racismo comunitarista está ligado ao pensamento contemporâneo e ao nacionalismo. Ele torna-se racista na medida que sempre privilegia a sua comunidade em detrimento de outra. Racismo ecológico. O racismo ecológico é detectado quando as populações periféricas não recebem o mesmo tratamento que uma área central. Racismo individual. O racismo individual é expresso em atitudes discriminatórias individuais, através de estereótipos, insultos e rejeição a uma pessoa que não possui as mesmas características étnicas que a sua. Dessa maneira, temos expressões como é preso mas é limpinho, ou índio bom é índio morto, que revelam profundo desprezo a todo um grupo. Racismo institucional. O racismo institucional é aquele exercido pelas instituições como o Estado, a igreja, empresas privadas e públicas, no qual certos grupos étnicos, como negros ou índios, são marginalizados e rejeitados, seja direta ou indiretamente. Um dos maiores exemplos foi o apartheid na África do Sul, quando os negros estavam proibidos de frequentar os mesmos lugares que os brancos. Igualmente, nos Estados Unidos, havia leis semelhantes que impediam os negros de estudarem nas mesmas escolas que os brancos. Mais do que tipos ou uma definição, o racismo está presente na história de milhares de pessoas e na história mundial também. Pessoas morreram e morrem até hoje vítimas de tal preconceito. Outras conseguiram vencer tal obstáculo e preservar suas vidas. São histórias reais que merecem ser ouvidas. Olaudaiquiano. Na primeira vez em que viu o mar, Olaudaiquiano também avistou um navio negreiro, ancorado à sua espera, na costa da Guiné, área ocidental da África. Nascido em 1745, em Eboé, no atual território da Nigéria, Olaudai tinha 11 anos quando foi raptado de casa para ser vendido como escravo. Uma vez rendido, homens e mulheres eram levados em marcha forçada até o litoral, onde eram embarcados nos navios negreiros. Equiano cruzou o Atlântico junto a negros originários de diferentes povos, amontoados e acorrentados no interior da embarcação. Temeu a figura do homem branco, que até então não se conhecia. Sobretudo depois de ter sido açoitado por não comer e viu companheiros serem castigados e mortos por traficantes,
Dos 12,5 milhões de negros embarcados na África, 20% não chegaram vivos ao destino, sobretudo vítimas de disenteria, escorbuto, varíola, sífilis, sarampo e até mesmo da brutalidade dos comandantes. Muitas vezes, os corpos dos mortos jaziam por dias, juntos até serem lançados ao mar. Devido a graves infecções oculares, era comum o desembarque de escravos cegos. A trajetória de Olaudai Kiano, o sequestro, a travessia transatlântica até Barbados e a longa década de escravidão, encerrada com a compra da própria liberdade, está contada na autobiografia de The Interesting Narrative of the Life of Olaudai Kiano, or Gustavus Vassa, The African, sem tradução para português, publicado em 1789. Como parte do esforço abolicionista na Inglaterra, o livro retrata alguns dos horrores vividos pelos negros durante o auge da escravatura nas colônias americanas. Hoje há até um esforço entre especialistas para usar o termo escravizados, em vez de escravos, deixando claro que a escravidão foi uma condição imposta e não algo natural. Uma história que merece ser contada é a de Katherine Johnson. Katherine Coleman Globe Johnson nasceu em Sulphur Springs no dia 26 de agosto de 1918. Foi uma matemática, física e cientista espacial norte-americana. Fez contribuições fundamentais para a aeronáutica e a exploração espacial dos Estados Unidos, em especial em aplicações da computação na NASA. Conhecido pela precisão na navegação astronômica informatizada, seu trabalho de liderança técnica NASA se estendeu por décadas, onde ela calculava as trajetórias, janelas de lançamento e caminhos de retorno de emergência para muitos voos do projeto Mercury, incluindo as primeiras missões da NASA de John Glenn, Alan Shepard e o voo da Apollo 11 à Lua, em 1969. Além do trabalho contínuo por meio do programa dos ônibus espaciais e sobre os planos iniciais para a missão a Marte. Além dos problemas matemáticos, Katherine enfrentou outro muito mais difícil e doloroso. Além de ser uma mulher em uma posição até então ocupada apenas por homens, a matemática também era negra, e a década em que teve seus trabalhos mais significativos na NASA também foi a década em que os Estados Unidos passava por uma forte segregação racial. Todos os dias, Katherine precisava realizar longas jornadas para ir ao banheiro, localizado em outro prédio distante do que em trabalhava. Isso porque não podia usar o mesmo das mulheres brancas, precisando se dirigir até o banheiro para, até então denominadas, mulheres de cor. Mesmo no meio disso tudo e por que passava, Katherine conseguiu realizar um trabalho incrível para colocar um homem em órbita na Terra, superando até mesmo uma máquina. Ela conseguiu vencer duas lutas, o machismo e o racismo, e se tornou um dos nomes mais importantes da ciência de todos os tempos. Outra história, mais recente e que precisa ser lembrada, é a de George Floyd. George Perry Floyd Jr. nasceu em Fayetteville no dia 14 de outubro de 1973. Foi criado no Houston, Texas. Destacava-se no futebol americano, mas praticou outros esportes durante o ensino médio e a faculdade. Chamado de Perry por seus amigos e familiares, Floyd era considerado um gigante gentil. Um trabalhador manual, George foi um dos primeiros contribuintes para o desenvolvimento do cenário do hip-hop em Houston e um mentor ativo em sua comunidade religiosa. Floyd foi preso várias vezes por roubo e posse de drogas. Em 2009, fez um acordo judicial por um assalto à mão armada, cumprindo apenas 4 anos de prisão. Em 2014, mudou-se para Minneapolis, Minnesota, buscando mudar de vida. Encontrou trabalho como caminhoneiro de segurança. Em 2020, perdeu o trabalho como segurança devido à pandemia da Covid-19. Floyd morreu após ser preso, acusado de usar dinheiro falso para comprar cigarros. Durante a prisão, Derek Chauvin, um policial branco, ajoelhou-se no seu pescoço e nas suas costas por 8 minutos e 46 segundos. Sua morte e as ações dos policiais levaram a protestos em todo o mundo do movimento ativista antirracista Black Lives Matter, pedindo a reforma da polícia e a legislação para lidar com desigualdades sociais. No meio de uma pandemia, o mundo parou esperando desfecho para a história de Floyd, e questões importantes foram levantadas,
como por exemplo a diferença de tratamento entre pessoas brancas e pretas por parte dos policiais, em especial os americanos. Vídeos de pessoas brancas desacatando policiais norte-americanos viralizaram, mostrando que o problema não foi o crime ou a conduta do cidadão, mas sim o racismo enraizado nas pessoas e nas instituições, já que nas situações com pessoas brancas, apenas advertências foram dadas e nenhum deles saiu morto. Nos protestos, homens e mulheres se juntaram em coro repetindo o que Floyd disse em seus últimos minutos de vida, suplicando por ajuda ou piedade. I can't breathe. Sua filha Diana, de 6 anos, disse: "Papai mudou o mundo", durante um dos protestos em memória a Floyd, enquanto sua mãe lamentava o fato de que ela teria de crescer em um mundo sem um pai, já que a vida de Floyd fora tão brutalmente tirada. O racismo continua sendo um problema nos dias atuais. O homem conseguiu desenvolver inúmeras tecnologias, mas ainda não foi capaz de mudar a si próprio, ficando ainda preso a ideais que não condizem com a nossa realidade. E como vimos, são mais que ideais. São desigualdades que tiraram e ainda tiram vidas de maneira errônea e trágica. São pais, mães, filhos e filhas que não voltam para casa, vítimas de um preconceito infundado. É necessário uma mudança perante as situações como essa. É necessário indignar-se e sair em busca de um mundo mais justo e igualitário. Precisa-se de uma justiça mais forte e mais significativa para que a sociedade comece a mudar. Só assim atingiremos o verdadeiro progresso. Bom, essa foi a nossa abordagem sobre o assunto. Esperamos que seja de alguma ajuda e esperamos que tenham entendido. Muito obrigado. Cancelamento diz respeito a atitudes dentro da comunidade que provocam a interrupção do apoio a atores, políticos, músicos, digitais influencers ou qualquer outra figura pública, geralmente em resposta a um tipo de postura considerada condenável, ofensiva ou preconceituosa. Uma pessoa ser cancelada significa que ela fez ou disse algo que é errado no mundo de hoje, onde muitas pessoas passaram por um processo de desconstrução social. Algumas pessoas, no entanto, possuem vivências diferentes e não conseguem enxergar seus erros antes de serem forçadas a se retirar da internet, sendo esta punição uma maneira de as educar. Essa forma de cancelamento pode gerar debates sobre racismo, preconceitos com determinadas classes sociais, xenofobia, homofobia, entre outras intolerâncias. O movimento da cultura do cancelamento começou há alguns anos como uma forma de chamar a atenção para causas como justiça social e preservação ambiental. Seria uma maneira de amplificar a voz de grupos oprimidos e forçar ações políticas de marcas ou figuras públicas. Funciona assim. Usuários de mídias sociais como Twitter e Instagram presenciam atos que consideram errados. Registram um vídeo ou foto e postam em sua conta, com o cuidado de marcar a empresa empregadora do denunciado e autoridades públicas ou outros influenciadores digitais que possam amplificar o alcance da mensagem. É comum que em questão de horas o post tenha sido replicado milhares de vezes. Algumas vezes esse cancelamento é temporário, outras vezes a pessoa precisa mudar, pelo menos exteriormente, para ser aceita novamente. As consequências são o afastamento de amigos, a diminuição de seguidores e até mesmo contratos vinculados com a sua imagem. O exemplo de cancelamento ocorreu em 2016, quando o cantor MC Biel chamou uma repórter de gostosinha e afirmou: "Se te pego, te quebro no meio". A jornalista divulgou o assédio, foi demitida e Biel foi massacrado nas redes sociais. Publicou um vídeo de desculpas, mas a internet não comprou. O contrato com a gravadora Warner Music foi rompido e ele precisou desaparecer por um tempo. Bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso trabalho é sobre as dificuldades enfrentadas no aprendizado no período da pandemia. Nossa equipe é composta por 5 integrantes, né,
que são eu, Kaique, o Mike, o João Pedro, o Canaã e o João Vitor Gonçalves. Em março de 2020, fomos pegos de surpresa por uma pandemia mundial da Covid-19. Diante desse novo cenário, nos fomos obrigados a mudar nossa rotina e principalmente nosso modo de aprendizagem e ensino. Dessa forma, iremos falar um pouco sobre a dificuldade de aprendizagem quando os alunos e quando os professores enfrentam, sendo elas dificuldades tecnológicas ou déficit de atenção. Para nós alunos não está sendo fácil, tanto na parte emocional, pois a saudade dos amigos aperta, a saudade da escola, a saudade dos professores e tudo mais. A dificuldade de aprendizagem é muito recorrente, pois não temos professores fisicamente para nos explicar ou nos ensinar. O recurso mais utilizado nesse IAD é através da internet. Porém, em muitos lugares essa via não é possível, devido à falta de satélite ou à falta de antenas e tudo mais. Municípios pobres sofrem também com esse problema, por não ter esse recurso e tudo mais. A carência desse recurso torna a aprendizagem uma coisa impossível. Familiares também vêm sofrendo, devido agora não tem com quem deixar os filhos e alunos. Devido a isso, a desigualdade no Brasil vem aumentando, pela falta do recurso da educação. Para os professores, os desafios se fazem presente em muitos momentos, como, por exemplo, usar a internet para dar aula. O ensino teve que se adaptar para aulas em vídeo, entregas de trabalho e atividades via internet, e provas online. Muitos dos professores não sabiam como usar a tecnologia para ensinar e não tiveram opção a não ser aprender repentinamente. A responsabilidade de ser professor ficou ainda maior quando existe a possibilidade da internet falhar e uma turma inteira ficar sem aula. Neste trabalho, concluímos que, diante de nossas dificuldades em questão, nossas superações vêm nos oscilando. Embora problemas como déficit de atenção e a falta de preparo dos alunos e dos professores são muito recorrentes, detalhes como criar rotinas para análises frequentes das plataformas de EAD ou até mesmo dar mais dinâmica para monitoria são fatores que influenciam os alunos a progredir neste novo cotidiano. Contudo, concluímos que é necessário vários pontos para se ter um aprendizado saudável e de qualidade.